Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de Daniel ou só de professor, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e o meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. No episódio de hoje eu vou tentar contar para vocês como eu alcancei a fluência em francês em apenas 3 anos. Na verdade, o que aconteceu é que eu consegui passar num exame internacional de proficiência do nível C1, o DALF C1. Eu vou tentar explicar para vocês como que funciona esse processo, como é feita essa classificação e o que e como eu fiz para passar nesse exame em apenas 3 anos. A gente está acostumado com essa divisão de básico, intermediário e avançado, mas de acordo com o critério do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas ou para Idiomas, essa classificação é feita em 6 partes. 6 partes: A1, A2, B1, B2, C1, C2. O A1 é o mais simples de todos quando você está começando os estudos no idioma e você consegue reconhecer algumas palavras, um vocabulário limitado, você consegue utilizar algumas frases prontas e entender quando eles são usados também. O A2, que é considerado básico, é quando você consegue falar um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, você consegue entender o que as pessoas falam numa viagem, por exemplo, você consegue se virar, consegue sobreviver, pedir informação, etc. O B1 é quando a galera que não gosta muito de gramática começa a perceber que vai ter dificuldade e não consegue muito bem sair daquele nível. É o famoso limbo do intermediário, né? Porque o que acontece? Para você passar do B1, para você conseguir se considerar no nível B1, você precisa ter um domínio muito maior do idioma, porque as estruturas gramaticais são muito mais complexas comparadas ao A1 e o A2. Você precisa utilizar tempos verbais mais complexos, compostos com mais de um verbo, então a conjugação muda um pouquinho. O francês, por ser uma língua latina, tem esse detalhe da conjugação ser muito mais difícil, muito mais complexo do que o inglês, por exemplo. Então, no B1 é quando a gente começa a ter que dominar tudo isso para poder expressar as ideias, contar a história modificando o quando. O quando modifica o tempo verbal e acarreta em todas essas mudanças que a gente precisa estar bem consolidado para poder passar para os próximos níveis e se considerar não só intermediário, né? Sair desse limbo do intermediário. Mas para isso você precisa ter um B1 muito sólido, muito forte, muito confiante. O B1 costuma ser o nível mais visado por todos, porque é a partir desse nível que as universidades começam a aceitar os alunos internacionais. Abaixo disso fica muito difícil, mesmo que você seja aprovado, mesmo que você consiga alguma vaga, você não vai conseguir se dar muito bem em outro país com um nível abaixo desse. E diferente do que muita gente acredita, você não vai aprender tanto assim se você for para um outro país com um nível abaixo do B1. Você vai ter muita dificuldade e você provavelmente vai ser excluído de boa parte das conversas por causa disso. Do C1 para cima, você já poderia ser considerado quase que como um nativo, porque você tem, além de um conhecimento incrível da língua, você também tem um repertório sobre a cultura, sobre livros, séries, filmes. Você consegue entender tudo e dar o seu parecer, dar a sua opinião de maneira fluida, sem precisar de muito esforço para expressar aquelas ideias, comunicar aquelas ideias. Isso é um pulo enorme do B1 para o C1, é onde a galera mais tem dificuldade, porque como eu falei, você tem que ter um domínio da gramática e aliado a isso você precisa ter um conhecimento, uma cultura do país, mais conhecimento sobre as referências que eles também usam. E além disso tudo, claro, você precisa ser capaz de se comunicar de uma maneira fluida, com confiança, sem precisar parar muito para pensar em qual estrutura, em qual vocabulário usar para determinadas situações. Aí vamos lá, cada um desses níveis tem uma estimativa, é feito um cálculo de quanto tempo você precisaria gastar para conseguir alcançar aquele nível, né? É uma estimativa. Então, por exemplo, para você alcançar o A2, você precisa de 200 a 250 horas. São de 6 meses a 8 meses para você alcançar o nível A2. Para alcançar o nível B1, de 1 ano a 1 ano e 2 meses. Para o C1, 2 anos a 2 anos e 2 meses. Só que isso é seguindo esse critério de horas estudadas, horas em contato com a língua. Então não adianta você
estudar muito uma coisa que não te interessa ou uma coisa que você já sabe. Tem que ter um plano, uma estratégia inteligente também para conseguir separar, dividir essas horas de uma maneira inteligente e prática para você, para os seus objetivos. Qual que é a diferença aqui? Eu consegui alcançar o nível C2, o nível C1, perdão, em 3 anos. Se você for comparar com essa estimativa deles, não é nada demais. Eu estou atrasado ainda, porque daria para conseguir em 2 anos e 2 meses até. Eu consegui em 3, então eu estou abaixo do esperado, de acordo com essa estimativa. Só que ainda assim é muito melhor do que a média. Se eu comparei ali com o tempo que um curso da Aliança Francesa leva para você alcançar o C1, são 6 anos e meio. Então eu fiz em menos da metade do tempo. Para você ver como é um pouco difícil, né? Um pouco diferente. E aí o que acontece? O curso tem aqueles problemas que a gente já conhece, porque você tem que dividir a atenção com outros 10 alunos, você tem que seguir a ementa daquele nível, independente de quão bom ou quanto você estude por fora da aula, né? Só que muita gente ainda fica preso no curso porque o curso dá um certificado. Só que eu vou te falar, esse curso, esse certificado, não vale de muita coisa se você não conseguir se virar e conseguir bater no peito e falar: eu sei fazer, eu sei falar, eu sou bom. E para você ter essa confiança, você precisa ter muita bagagem, muita bagagem. E outra, né? Se você estuda sozinho ou se você faz um curso particular que não tem um certificado de conclusão, você pode simplesmente fazer um desses exames internacionais em muito menos tempo e ter um atestado internacional que vale no mundo inteiro, que não tem data de validade para comprovar a sua proficiência no idioma. Então, eu não sei, pesando assim, eu prefiro a segunda opção. Beleza, vamos lá finalmente. O que e como eu fiz para conseguir passar nesse exame internacional em apenas 3 anos? Para começar, eu fazia aula particular. Só que além da aula particular, além do material que eu usava com a professora, eu também estudava de outras 2 formas diferentes com 2 outras gramáticas. Então, a principal que eu recomendo, que eu uso inclusive com os meus alunos, é essa aqui: Grammaire progressive du français. Isso aqui tem tudo o que você precisa saber da língua francesa. É um livro maravilhoso, é usado no mundo inteiro, só que tem aquele probleminha que ele é todo em francês. Então, para você começar do zero, sozinho, usando esse livro, não é muito legal. Você precisa ter um acompanhamento, principalmente para te direcionar para o caminho mais rápido, mais fácil e que vai de acordo com as suas dificuldades e objetivos. Além desse, eu usava um livro chamado Francês Sem Mestre, que é bem antigo, eu nem sei se ele existe ainda, só que eu emprestei para um amigo, passei adiante, enfim. E eu usava esse aqui também, que eu também nunca vi por aí, mas é French Grammar. E aí o legal é que ele é em francês e inglês. Então eu conseguia trabalhar o meu inglês e eu conseguia ter a gramática do francês com uma referência do inglês. Então eu conseguia fazer 2 associações em vez de simplesmente pegar um livro, por exemplo, do português para o francês. Então eu usava esses 3 livros aqui para poder estudar a gramática. Outros livros muito úteis também são esses aqui. Becherel, famoso, conjugação de verbos. Hoje em dia, né, você pode usar a internet, só que o Becherel, ele além da conjugação, que tem essa parte chata do francês, né, por ser uma língua latina, precisar da conjugação dos verbos e eles serem um pouco complicados às vezes, também tem uma parte muito boa de gramática no final. Então, volta e meia, tem algum detalhezinho aqui que você pega que você não vai encontrar numa explicação de um livro de gramática que precisa ser mais limitado para aquele nível, certo? E eu gosto muito disso aqui também, guia de conversação, exemplos de como você pode usar o francês em determinadas situações, por exemplo, em viagens, por exemplo, num aeroporto, num restaurante, quais são as estruturas, as expressões mais usadas para aquela situação. Por que eu estou dando tanta opção? Porque às vezes você termina aquele capítulo e você não consegue passar para o seguinte ainda, ou por estar muito acumulado de matéria, ou por estar muito difícil ainda, ou por simplesmente você querer trocar um pouquinho os ares e aprender ou fortalecer, né, exercitar o que você já conhece com outros exercícios. Outros livros que você pode usar, e agora de uma maneira muito mais objetiva,
de acordo com o nível do exame, do certificado da prova que você quer fazer, que você vai ter um monte de atividade, um monte de exercício separado por nível, e você vai também pegar o gostinho, né? Pegar o jeito de como realizar a prova, que também tem muito disso. Não é apenas ter o conhecimento, mas é saber realizar a prova, não perder tempo, conseguir treinar e exercitar ao ponto que você faça as coisas rápido, sem precisar pensar muito, mas também sem falar besteira. Então a gente tem essa série aqui, que eu gosto muito, eu comprei de todos os níveis, Delphi B1, DALF C1, C2, e esse aqui que também era usado na Aliança até alguns anos atrás, o Alter Ego. Então todas essas opções aqui são ótimas para você que quer estudar sozinho, ter um direcionamento, e você vai acumulando vocabulário aos poucos, você vai entendendo aos poucos como e de que maneira você pode se comunicar sobre determinado assunto. Esse é o tal do repertório que eu falei, que às vezes se você focar muito na gramática, como aqueles primeiros livros que eu sugeri, você não vai ter tanto repertório para falar sobre os assuntos, né? Como que eu falo sobre aquele assunto, como eu abordo aquele assunto, como eu posso dar uma opinião, tudo isso é muito importante, principalmente para a prova, porque você tem que se mostrar capaz de expressar as suas opiniões, comunicar as suas ideias. E o último tipo de livro que eu usava e uso até hoje é literatura. Se você acompanha o meu Instagram, se você já viu os outros vídeos do meu canal, você vai ver que eu sempre sugiro livros. Então, esses livros aqui, essa série do Le Petit Nicolas, é fantástica, dá para aprender muita coisa e vou mostrar para vocês aqui, ó, como que eu estudava lendo. Então, eu fazia várias anotações aqui de vocabulário, puxava setinhas, escrevia por cima, né? É assim que você pode fazer também. Outro tipo de livro, livros curtinhos, dois do Albert Camus, que é meu autor favorito, autor francês favorito, L'étranger e La Chute. Não são tão difíceis assim, mas também não é recomendado a alguém do nível básico, intermediário. É um pouco mais avançado que isso, mas ainda assim é fácil. Beleza? Então, esses são os tipos de livros que eu uso e usei e continuo usando hoje em dia com os meus alunos, e mesmo às vezes para precisar, quando eu preciso revisar algum conteúdo, alguma matéria, afinal, ninguém sabe tudo, né? Até mesmo em português, às vezes a gente tem que dar um Googlezinho para saber como é que se escreve exceção, por exemplo. E para concluir, eu diria que aliado a tudo isso, você tem que criar o hábito de estudar, estar em contato sempre com o idioma que você gosta, o idioma que você quer aprender. E gostar é fundamental. Você não precisa gostar de todas as etapas do aprendizado, como por exemplo, estudar gramática. Às vezes é chato mesmo, mas é o único jeito que você tem, que você consegue expressar as suas ideias daquela forma, porque em português a gente faz isso sem precisar pensar muito, já está tudo natural. A gente aprende, entre aspas, por osmose, só que é um processo que leva 10, 15, 20 anos e aliado com aquele contato diário, né? Sempre tem, quando a gente é um pouco mais novo, os nossos pais nos corrigem, os nossos amigos nos corrigem, a gente fala uma besteira e é zoado, e aí já lembra que, putz, então aqui eu não posso errar mais. Só que quando você está estudando outro idioma e você não mora nesse outro idioma, nesse país que fala esse outro idioma, você não tem tanto recurso. Então você tem que correr atrás da informação sozinho. Tem que estudar gramática, tem que consumir o idioma. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como estudar sozinho e eu estou dando uma série de dicas de como você pode fazer isso com leitura, com escrita, com escuta e com a fala. Você também consegue chegar nesse nível, só que você precisa criar o hábito de estar em constante contato com o idioma sempre que puder, o máximo que puder. E de maneira ativa, como eu comentei já em alguns outros vídeos, que eu estou fazendo uma série de vídeos de como estudar idiomas sozinho. Só que você precisa consumir ativamente e não só sentar na frente da TV e assistir Netflix, por exemplo. Você precisa consumir ativamente e produzir para poder evoluir cada vez mais rápido, sempre com consciência, sempre prestando atenção no que funciona e no que é verdade, no que é mais útil para você, para sua realidade, fazendo adaptações também com as suas outras obrigações, né, com as suas prioridades, trabalho, estudo, enfim. Às vezes a gente está muito cansado, né, e não tem mais aquela vontade de estudar no final do dia, mas você não precisa fazer tudo com vontade, com tesão, com satisfação, com prazer. Você precisa focar lá no final, que você vai colher os frutos de tudo isso que você fez. Então, algumas das dicas que eu dou, por exemplo, você pode fazer
estudar, treinar, praticar uma das 4 competências do idioma em 10 minutos. Em 10 minutos, 15 minutos por dia, ouvindo um podcast, assistindo uma série, só que lembre-se de fazer de maneira ativa. Beleza? Espero que tenha curtido o vídeo. Acho que foi isso. Qualquer dúvida, escreve aí, me manda, me segue nas redes sociais. Espero que tenha curtido e até a próxima. Um abraço.